Buenas, então agora fazendo o resumo de termo 2, ciclo Rankine, no vídeo anterior, ali eu fiz o resumo do ciclo Rankine simples, ideal simples. Agora a gente vai fazer o Rankine ideal com reaquecimento. Então quando a gente tem um reaquecimento, a gente precisa de reaquecimento. A gente precisa de dois estágios, duas turbinas para ter uma pressão intermediária ali. E a gente reaquecer o nosso fluido, com o intuito de diminuir a quantidade de umidade na saída da turbina. Então, o que a gente tem aí? Começando pela nossa planta, a bomba, daí da bomba a gente vai para uma caldeira, da bomba para caldeira, daí da caldeira para turbina. Agora que começa a mudar, agora que começa a aparecer as diferenças do ciclo ideal simples com reaquecimento. Essa aqui é a nossa turbina de alta pressão, ou seja, sai da bomba com a maior pressão, comprimiu isentropicamente, adicionou calor na caldeira na maior pressão. Daí ele vem para a turbina e antes a gente ia direto para um condensador. Agora a gente vai passar esse fluido antes na nossa caldeira de novo, caracterizando aí o reaquecimento. O que a gente vai fazer aí? A gente vai adicionar calor mais uma vez para o nosso fluido de trabalho. Daí ele sai da caldeira em razão do reaquecimento e vai para a nossa turbina de baixo. Da turbina de baixo vai para o condensador. Condensador para a nossa bomba. Então, quais são os pontos principais aí? 1 para 2, compressão isentrópica. 2 para 3, adição de calor a pressão constante na caldeira. 3 para 4, expansão isentrópica. 4 para 5, o reaquecimento. Também a pressão constante. 5 para 6, expansão isentrópica mais uma vez, só que agora na turbina de baixa pressão. Então, dando nome aos bois, aqui a gente tem a turbina de alta pressão. Essa aqui é a turbina de baixa pressão. Baixa pressão, condensador, bomba, caldeira, e é isso daí. Detalhes agora. Eu falei que se a gente for olhar, ó, compressão isentrópica, aqui a gente tem a maior pressão. A gente foi para a maior pressão. E 3 para 4, 2 para 3 continua a mesma pressão, porque é adição de calor é pressão constante. 4 para 5 a gente tem uma pressão intermediária. Ó. Antes a gente não tinha esse cara aqui, ele ia direto para lá. Agora a gente tem uma pressão intermediária. E expandiu para uma pressão 4. E aqui, ó, 4 para 5, essa adição de calor também é a pressão constante. Ou seja, P4 é igual a P5. Outra coisa que a gente pode dizer que é igual, a temperatura 3 e a temperatura 5 são iguais se a gente considerar a efetividade 100%. Se a gente considerar a efetividade 100%, T3 é igual a T5 e a gente vai considerar isso. Então, essa parte a gente tem tudo feito. Vamos desenhar o diagrama TS desse cara aí. É tranquilo também. Diminuir esse cara aqui. Para a gente desenhar o nosso TS. Então, mesmo esquema de antes. O eixo da temperatura. O eixo da entropia. TS. A curva de saturação da nossa água. Antes eu falei querida água, a Isabela me repreendeu, então agora eu vou falar água. Não, brincadeiras à parte. Daí, ó, temos a curva de saturação. A gente sabe que aqui
nesse ponto aqui é o ponto crítico. Aqui nessa região, né, pro lado esquerdo do ponto crítico, a gente tem líquido comprimido. No ponto aqui, ó, aqui a gente tem líquido saturado antes do ponto de saturação e depois em cima da linha a gente tem vapor saturado. Aqui a gente tem vapor superaquecido e dentro dessa região a gente tem mistura. Então, isso é importante para nós saber quais são os estados depois aí na nossa análise. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Então, ó, como eu falei, o condensador normalmente ele condensa para que a gente tenha na entrada da bomba um líquido saturado ou um líquido subresfriado. Nesse caso eu vou estar considerando que nosso condensador ele chegou ao valor de um líquido saturado, ou seja, o meu ponto 1 vai estar aqui, ó, em cima da minha curva de saturação. 1 para 2 vai ocorrer uma compressão isentrópica, e daí aqui, ó, eu vou fazer as isobáricas desse nosso problema aqui, ó. Vermelho, eu vou fazer, ó, que nem eu falei antes. Aqui a gente está operando entre três pressões, né? Por quê? Ah, mas por que três pressões? Porque, ó, aqui a gente tem a pressão máxima. Na saída da bomba, a gente tem a pressão máxima. Daí ele vai expandir por uma pressão intermediária e daí depois ele vai expandir mais um pouco para a pressão mais baixa do nosso ciclo. Então, 1 para 2, 2 vai ter que ser nossa maior pressão. Vou fazer a isobárica dela aqui. Ó. Vou fazer a isobárica. 1 é a nossa menor pressão. E daí, agora, seguindo o esboço aqui do nosso diagrama, TS, 2 para 3, adição de calor a pressão constante. Então, eu vou pegar do meu ponto 2, vou adicionar calor em cima da minha isobárica, e vou chegar aqui no nosso ponto 3. Adicionar calor, cheguei aqui no ponto 3. Ponto 3, daí o que acontece do 3 para o 4? Uma expansão, acontece uma expansão isoentrópica, ou seja, 3 para 4, expansão isentrópica. Aqui está o nosso ponto 4. Ponto 4. Daí 4 para 5, adição de calor a pressão constante. Então, ó, vou adicionar calor a uma pressão constante. E T3 é igual a T5. E depois eu vou, ó, de 5 para 6, uma expansão isoentrópica em cima da nossa linha de pressão lá da menor pressão. E daí 6 para 1, uma rejeição de calor à pressão constante. Então, ó, percebam que esse 4 para 5 também é uma linha de... Esse 4 para 5 que eu fiz aqui, ó, também tem uma isobárica ali. 4 para 5 ele correu em cima do meu isobárico. Daí agora, onde que entra cada componente? Então, de 1 para 2, a gente tem nosso trabalho na bomba. 1 para 2. 2 para 3, a gente tem uma das adições de calor, Q em 1, eu vou botar aqui. Daí, onde que é outro Q em? Passou na turbina, está pagando combustível, ou seja, de 5 para 4, ó, ou de 4 para 5.
Então aqui também tem Qin, vou chamar de Qin 2. O que mais? De 3 para 4, a gente tem o trabalho na bomba 1, o trabalho na turbina 1, desculpa. Trabalho na turbina 1 e de 5 para 6 a gente tem o trabalho na turbina 2. E vai faltar o nosso Qout. E o nosso Qout aqui, ó. Então agora, como calcular cada elemento? Ó, vamos começar pela bomba. Trabalho na bomba vai ser igual a H2 menos H1. Daí, vamos para o Qin. Qin 1 é igual a H3 menos H2. Qin 2, vou botar aqui, ponto e vírgula. Qin 2 é igual a H5 menos H4. Daí, Qin total é igual a Qin 1 mais Qin 2. O que mais que a gente tem aí? Trabalho na turbina. Trabalho na turbina. Trabalho na turbina vai ser H3 menos H4, porque é em módulo, né? Antes a gente estava fazendo o maior menos o menor, só que como é em módulo aqui, a gente vai fazer H3 menos H4 mais H5 menos H6, que é o trabalho na turbina 1 e trabalho na turbina 2. Trabalho T1 mais trabalho T2. Como eu falei ali, o trabalho T1 vai ser igual a H3 menos H4. H3 menos H4. E o trabalho T2, H5 menos H6. Trabalho T2, H5 menos H6. E o nosso Qout é igual a H6 menos H1. Por quê? Tá aqui, ó. Qout H6 menos H1. H6 menos H1. E no mais é isso. Trabalho líquido pode ser. Vamos puxar esse cara pra cá agora. Trabalho líquido vai ser igual a Qin menos Qout, que é igual ao trabalho total na turbina. Trabalho turbina, vou botar o total aqui, que é igual trabalho na turbina menos o trabalho na bomba. E eficiência termodinâmica, TH é igual a trabalho líquido sobre calor adicionado. E com isso daí a gente tem um resumão de ciclo Rankine ideal com reaquecimento. É isso daí, valeu, falou.